Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos falar um pouco da revista do discipulado e nós vamos falar aqui da lição do número 8, o discípulo e o dízimo. Nosso texto base está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nessa lição de hoje, nós vamos aprender sobre 4 objetivos. O primeiro é exemplificar o ensino e a prática do dízimo no Antigo e no Novo Testamento. Identificar os personagens da Bíblia que, por obedecerem a Deus a respeito do dízimo, foram imensamente abençoados por Deus. Destacar textos do Novo Testamento que confirmam a doutrina do dízimo para os dias atuais. E, por último, enumerar as várias bênçãos dispensadas por Deus àqueles que fielmente pagam, ou devolvem o dízimo. Amém? Então, essa lição aqui ela é uma lição muito boa e nós entendemos que dizimar não é apenas uma obrigação, mas é um ato de fé nas promessas de Deus. O dízimo, meus irmãos, demonstra gratidão pelas bênçãos da salvação e permite que a pessoa participe da obra de evangelização. Você vai investir na obra do Senhor 10% da sua renda nos trabalhos de Deus aqui na terra. E o primeiro tópico dessa lição é o dízimo no Antigo Testamento. Aí aqui o comentarista destaca alguns personagens. O primeiro que ele vai falar aqui é o dízimo nos dias de Abraão. Então, irmãos, a prática de dizimar é muito antiga, é anterior a Moisés e também anterior a Abraão. No Antigo Testamento, o dízimo era a separação de 10% dos produtos da terra e dos rebanhos ali para sustentar o santuário e também os sacerdotes. Nos dias de Abraão, o dízimo não era uma obrigação legal, mas um ato voluntário de gratidão a Deus. Então, após vencer uma batalha, Abraão, nosso patriarca, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo, reconhecendo suas bênçãos e também a sua autoridade espiritual. Já no Novo Testamento, Melquisedeque é visto como uma figura de Cristo. E o dízimo de Abraão evidencia a superioridade desse sacerdócio. Então, irmãos, assim, o dízimo de Abraão representa um ato de fé e adoração genuína, fundamentado na reverência a Deus, não na lei. Amém? O segundo subtópico aqui é o dízimo nos dias de Jacó. Irmãos, conforme aqui o nosso comentarista dessa lição, ele vai dizer que nos dias de Jacó, o dízimo não era obrigatório por lei, mas um compromisso voluntário de fé e de gratidão. Então, após aqui uma visão de Deus em Betel, Jacó fez um voto de dar o dízimo se fosse protegido e abençoado por Deus. Então, aqui diferente aqui de Abraão, que deu espontaneamente, Jacó, ele condicionou a sua entrega à fidelidade divina, mostrando o seu crescimento espiritual. O dízimo, irmãos, representa um ato pessoal de gratidão e devoção, baseado em um compromisso feito por voto.
e não por imposição legal. Aí mais um comentário que o irmão deixa para nós aprender aqui, é o terceiro subtópico, o dízimo nos dias de Moisés. Aqui, conforme a revista aqui, tem algumas referências bíblicas, o comentarista vai dizer que nos dias de Moisés, o dízimo ele foi formalizado com uma obrigação legal, uma obrigação religiosa para o povo de Israel, diferente do caráter voluntário dos tempos de Abraão e de Jacó. A lei mosaica aqui, ou a lei de Moisés, regulamentou claramente o que, quanto e quando e para quem deveria ser entregue o dízimo, garantindo o sustento da casa de Deus e também da tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdócio. O dízimo tinha funções religiosas, funções sociais e também comunitárias, sendo, irmãos, um sinal de obediência e gratidão a Deus, e quando negligenciado, indicava um afastamento espiritual do povo. Então aqui, conforme o texto base que nós lemos, Malaquias, ele repreende os que não devolvem o dízimo, chamando-os de roubadores de Deus. Então, quem não devolve os 10% do Senhor, Malaquias aqui chama de ladrão, roubadores de Deus. E ele também incentiva a confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Então, você devolve o que é de Deus e fazei prova do Senhor. E tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Amém, meus irmãos? Então, aqui o segundo subtópico, nós aprendemos aqui no primeiro, que é dízimo no Antigo Testamento, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo no Novo Testamento. Então, o comentarista dessa lição aqui ele vai dizer, no seu primeiro subtópico, Jesus e o dízimo. Aí ele vai nos compartilhar conosco aqui, dizendo que no Novo Testamento, o dízimo não é apresentado como uma obrigação legal, assim como era lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, mas sim como um ato de generosidade voluntária, proporcional e alegre. Por isso que nós temos que ofertar com alegria. A epístolas aos Hebreus, ele vai relacionar o dízimo à ordem de Melquisedeque. Lembra aquele sacerdote lá de Abraão? E a epístola aos Hebreus ele vai relacionar isso. Ele vai mostrar a continuidade do sacerdócio de Cristo e seus deveres, incluindo aqui o dízimo. E Jesus, né, o nosso Messias, o Senhor, no seu evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículo 23 e 24, ele vai criticar os fariseus por darem o dízimo minuciosamente. Porém, irmãos, eles negligenciaram o aspecto maior da lei, como o juízo e a misericórdia de fé. Então, irmãos, Jesus aqui, ele não condena o dízimo, mas ele reprova a motivação errada, enfatizando que o dízimo deve ser um ato sincero de fé, um ato de obediência. Então, quando você entrega o dízimo, você está sendo obediente. E não apenas uma demonstração externa. Jesus está dizendo que não é uma demonstração externa, para ser visto pelos homens, mas vai entregar de gratidão. Então, você vai pegar a primícia do seu salário, devolver 10% para o Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus, e você vive lá com 90%. E o Senhor Jesus vai multiplicar na sua vida. Amém? O segundo subtópico aqui, o comentarista ele vai falar sobre o dízimo nas cartas. Nas cartas. Então, nós estamos aprendendo o dízimo no Novo Testamento, agora vamos aprender o dízimo nas cartas. E ele vai começar dizendo aqui que a palavra dízimo aparece apenas em Hebreus capítulo 7. E não é como um mandamento,
mas como parte de um argumento teológico. Então, nos ensinos de Paulo, do apóstolo Paulo, o dízimo não é mencionado diretamente, mas está implícito nas orientações sobre contribuições financeiras, que devem ser feitas com generosidade, voluntariedade, proporcionalidade e também com amor. E Paulo vai escrever isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Nessa carta, Paulo orienta que as ofertas sejam feitas no primeiro dia da semana, conforme a prosperidade de cada um. Irmãos, o fato é que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas quer um relacionamento baseado em amor e confiança. E Paulo, irmãos, ele reforça, já na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação ou tristeza. Então, irmãos, assim, em resumo aqui nesse texto das cartas, o dízimo aqui, ao devolver 10%, é uma contribuição proporcional à prosperidade do crente, sendo, irmãos, um privilégio para cada um de nós e não um peso. Então, irmãos, quando você devolver o seu dízimo, que seja um privilégio, que não seja peso na sua vida. Dê com alegria, dê não por obrigação, dê não por tristeza, mas dê por felicidade de o Senhor ter te abençoado o mês, glória. Amém, meus irmãos? Então, encerramos aqui o segundo tópico. Vamos seguir então aqui para o terceiro tópico, que diz as bênçãos que acompanham o dízimo. E o primeiro subtópico aqui, ele vai falar sobre as bênçãos para a igreja. Então, o comentarista vai começar dizendo assim, que as bênçãos do dízimo são tanto individuais quanto coletivas e beneficia toda a igreja. Se todos os crentes, se todos os salvos de Jesus Cristo fossem fiéis em devolver o dízimo, a igreja local, essa que você frequenta aí, não precisava recorrer às campanhas financeiras para cumprir a sua missão. Irmãos, muitos de nós deixam de cumprir esse mandamento, possivelmente por falta de ensino e entendimento correto sobre o dízimo. Então, irmãos, a fidelidade no dízimo traz bênção espiritual e estruturais para a igreja. Então, conforme aqui o nosso texto base que nós lemos lá no começo dessa aula, conforme aqui Malaquias escrevendo, o dízimo ele serve para sustento da casa do Senhor, possibilitando a evangelização, o envio de missionários, a manutenção dos obreiros, a assistência social, a construção da igreja e conservação do templo, glória. Então, irmãos, assim aprendemos, a igreja, ela conta com recursos para o seu funcionamento. A igreja conta com recursos para os seus projetos sociais. A igreja conta, irmão, que você devolva o teu dízimo e as tuas ofertas, porque a igreja ajuda os necessitados. E também o sustento dos líderes espirituais. Em resumo aqui, as bênçãos para quem devolve o dízimo, o dízimo aqui ele vai garantir o mantimento, o crescimento, a proteção e a expansão da igreja, sustentando a missão do reino de Deus na terra. Amém? Então essa aqui é as bênçãos para a igreja. O segundo subtópico que ele vai falar das bênçãos para quem devolve o dízimo. Então agora nós vamos aprender aqui as bênçãos para você que devolve o que é de Deus. Então, irmãos, o comentarista aqui vai começar a dizer que a promessa de Deus aqui por meio de Malaquias estabelece que ao trazer os dízimos, o
crente deve fazer prova do Senhor. E Deus, ele responderá derramando bênção abundante, trazendo prosperidade. Isso, meus irmãos, não elimina, claro, as dificuldades da vida, como momentos de seca ou aflição, tá? Mas o Senhor vai te proteger quando você enfrentar esses problemas. Então, as bênçãos prometidas podem se manifestar por meios sobrenaturais, como oportunidade inesperada, proteção financeira e sabedoria para administrar os recursos. Deus, ele protege o seu povo com saúde, família, negócios, bens, evitando perdas e desperdício. Irmãos, o dizimista fiel, ele demonstra uma vida abençoada, marcada por paz, alegria e por equilíbrio, vivendo com um coração generoso, livre da avareza e consciente da provisão divina. Irmãos, o dízimo não é uma troca ou uma barganha com Deus, mas é um ato de fé, um ato de gratidão, um ato de obediência, um ato de amor ao reino de Deus. E as bênçãos são um resultado natural dessa fidelidade. Então, irmãos, dízimo não é uma obrigação. Você oferta porque você é grato. Hoje nós ofertamos porque somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém, meus irmãos? E para concluir essa lição, você que é novo convertido, você que está estudando o discipulado, então você aprendeu, ou seja, nós aprendemos, né, que dizimar é uma doutrina bíblica, não uma imposição humana. Nós aprendemos que ser dizimista é um ato de fé e gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. A obra de Deus na terra depende de crentes fiéis que, como bons mordomos, devolvem ao Senhor o que lhe é devido. Irmãos, faça a sua parte e você vai ser abençoado. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Deus, cada um que acompanhou essa aula. Meu Pai, eu venho pedir, Pai, que o Senhor derrama as suas bênçãos sobre a vida de cada um. Aquela pessoa que é dizimista, Pai, aquela pessoa que é ofertante, prospera, Jesus. Eu tenho certeza que Tu és poderoso na vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus. Amém. Obrigado, irmãos, por mais essa aula e que Deus possa te abençoar. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser.